estudante, bem-vindo ao nosso podcast Impostos em Foco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, reforma tributária do ICMS e do IPTU, né? Nós trouxemos aqui uma convidada, né, muito especial, que é estudante da Facel e fez um artigo sobre esse tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse artigo e sobre o ICMS inicialmente, qual a importância dele, né, para o nosso país e quais foram as propostas que vocês fizeram no artigo, né? Conta um pouquinho pra gente, Lívia. Boa noite, Raquel. Primeiramente, obrigada pelo convite. Poder compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência é um prazer enorme. Primeiramente, a gente tem que pensar que a reforma tributária, o objetivo dela é de simplificar a arrecadação dos impostos. A gente sabe que o Brasil ele tem um sistema tributário muito complexo, né? Muito burocrático. Então, a primeira coisa que essa reforma tributária visaria seria transformar isso de maneira mais simples e igualitária, entendeu? Promovendo uma justiça fiscal com toda a população. E aí, começando a falar sobre o ICMS, o ICMS, primeiramente, gente, desculpa para quem não conhece, ele é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias ou serviços. Então, assim, inicialmente, ele incidia somente sobre mercadorias, né, LCM, e ele foi instituído lá na Constituição Federal de 1988. Ele é um dos principais, né, tributos, assim, do Brasil. E aí a gente pensou um pouquinho na reforma da gente poder compensar um pouquinho as famílias de baixa renda, né? Pensando um pouco nessa questão da desigualdade, a gente tentaria promover um pouquinho essa igualdade fiscal, pelo menos de maneira um pouco compensatória. A gente pensou em compensar um pouquinho, principalmente naqueles produtos de necessidade básica, o arroz, o feijão. Então a gente tentaria promover uma justiça fiscal, entendeu? Sim, muito bacana. Legal. Mas como que o governo pode compensar essas perdas, né? Essas perdas Sim. Decorrentes dessa reforma de vocês? Interessante, Raquel, bem perspicaz a sua pergunta. A gente pensou muito que o governo ele teria que investir bastante na questão da tecnologia, né, da fiscalização, para poder compensar um pouco essa questão dessa evasão fiscal. Porque realmente a gente não pode pensar em uma reforma tributária sem pensar em uma forma do governo poder estar compensando isso. Sim. Para não causar um déficit, né? Sim, muito importante. Uhum. Muito importante mesmo. Muito bem, Lívia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma do IPTU. Né? Conta pra gente a importância desse imposto e quais foram as propostas de vocês, né, nesse artigo. Conta um pouquinho pra gente. Então, Raquel, pra quem não conhece, né, acho um pouquinho difícil que todo mundo paga anualmente. É um valor um pouquinho alto, dependendo do seu imóvel. E aí a gente já começa com um ponto importante sobre o IPTU. Porque o IPTU, na verdade, ele é um imposto predial ou territorial urbano. Ele é um imposto que vai incidir sobre a propriedade imobiliária urbana, né? Então, olhando por esse lado, o que mais vale na questão da arrecadação desse tributo é o valor venal do seu imóvel. E aí o valor venal a gente tem que o território, o tamanho, né, do seu imóvel, a localização local que você está localizado, ele é muito importante na questão dessa cobrança. Na questão da proposta, a gente pensou em elaborar uma forma dos cadastros, né, que a gente percebeu lendo os artigos de alguns autores, que os cadastros imobiliários desatualizados estavam trazendo um problema muito grande. Entendeu? Então, uma das nossas propostas, no caso do IPTU, seria atualizar esses cadastros imobiliários de maneira que eles não ficassem tão desatualizados por muito tempo. E aí não prejudicaria a questão da arrecadação do tributo. Entende? Sim, muito bacana. Então, assim, para resumir, né, qual a importância que essas reformas do ICMS e do IPTU, os benefícios que trariam, né, para o nosso país? Então, o principal objetivo disso tudo, como eu disse no começo, a principal função da reforma tributária é simplificar a arrecadação dos impostos. Então, com essas propostas, a gente visaria simplificar essa arrecadação, né, transformar a arrecadação dos tributos, principalmente no Brasil, em algo mais igualitário, mais justo para todo mundo. Promover a justiça, né? Exatamente, justiça fiscal. Sim. Muito importante esse assunto, né? É um pouco complexo, mas é importante a gente trazer, né? Eu agradeço a participação de todos, de você, Lívia, obrigada pela sua disposição, né? E agradeço a você que está aí nos assistindo, tá? Uma boa noite para você e nós voltamos com mais assuntos tão importantes como esse. Obrigada, tchau.